Vamos para cá, Diego Pavão, nosso editor de internacional aqui da CNN Brasil. Diego, eu estava aqui pensando, antes de te fazer uma pergunta, como é fácil ali identificar quais são as pessoas que estão apoiando, então, o governo, no caso de Joe Biden ou não, porque lá só são dois partidos, duas cores. Aqui no Brasil a gente faz um monte de conta, vê as alianças, as coligações, federações, enfim, salada de fruta por aqui, mas que a gente entende bem. Mas a gente estava ouvindo, quando começou essa transmissão, sobre o aborto. E é importante a gente explicar, você ainda melhor, Diego, para trazer essa pauta, então, durante essas eleições, que foi uma pauta muito defendida por Joe Biden, no caso, no Partido dos Democratas, que trazem essa liberação do aborto. Teve uma polêmica já com o Supremo dessa pauta ali no país, mas, enfim, não é um dos pontos, assim, essenciais ali pensados pelos cidadãos americanos, até porque Donald Trump traz ali a questão da economia, Joe Biden traz o aborto. Que mais? O que a gente tira dessas pautas? Pois é, a pauta do aborto pode não ser a principal preocupação de quem vai votar, de quem votou nessas eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos, mas é com certeza um assunto que marca essa eleição esse ano. Isso porque lá em junho, então, a Suprema Corte Americana, por causa de juízes indicados por Donald Trump, ou seja, juízes conservadores, eles acabaram derrubando uma decisão de 1973 que assegurava o aborto como um direito federal nos Estados Unidos. É claro que cada estado ali colocava suas proibições, colocava suas medidas a respeito do aborto, mas o aborto era tido como um direito federal por causa dessa decisão lá da década de 70. E o que aconteceu foi que, com as oportunidades que Trump teve de indicar juízes conservadores, esse equilíbrio de poder na Suprema Corte acabou indo mais para o lado republicano, o lado mais conservador, e aí por isso esse direito, essa decisão foi derrubada. E o que é isso? Isso acabou motivando dentro do Partido Democrata um movimento para pegar essa decisão e tornar ela uma peça de legislação, ou seja, colocar essa decisão na lei. Com isso, essa decisão não seria derrubada por uma decisão, por uma ação mesmo da Suprema Corte. Seria uma lei nos Estados Unidos. Os democratas não conseguiram fazer isso nesses meses depois dessa reversão da Suprema Corte. Isso porque os democratas hoje têm sim uma maioria na Casa dos Representantes, mas é uma maioria muito pequena, muito fina. São 2 a mais do que precisa para controlar a maioria. Então os democratas não conseguiram passar isso, perdendo a Casa dos Representantes, e isso se torna uma missão praticamente impossível para os democratas nesse momento. Mas, Anne, como você falava, existem sim outras questões que pautam essa eleição. A economia, com certeza, é a principal delas. A economia, inclusive, tem sido uma pauta que tem rendido muitos votos aos republicanos. Por quê? Os americanos estão enfrentando um custo de vida muito alto, alimentos e gasolina, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Claro, o país também foi atingido por esses efeitos que a guerra na Ucrânia provocou em todo o mundo. Então o que a gente vê agora são americanos pensando em como vai ficar o bolso deles no ano que vem e como a Casa dos Representantes ou o Senado americano, os políticos podem ajudar a diminuir esse custo de vida, principalmente em relação a impostos. Então, com certeza, essa é uma pauta importante. Os Estados Unidos têm uma inflação de 8,5% agora e é claro que isso pesa também para o eleitor quando vai escolher um candidato que faz aí determinadas propostas de como abaixar esse custo de vida a partir do ano que vem, algo que a presidência de Joe Biden tem falhado em fazer para muitos desses americanos. Isso o governo não tem feito agora. Mas existem outras questões também em jogo nessa eleição. É só a gente lembrar também da crise climática. O presidente Joe Biden, em agosto, aprovou um pacote de 750 bilhões de dólares que inclui gastos com efeitos, para mitigar efeitos das mudanças climáticas no mundo. E existem estudos, Anne, até, que mostram que, por exemplo, a temporada de furacões nos Estados Unidos é cada vez mais desastrosa, mais perigosa, e isso é agravado pelas mudanças climáticas. Se os republicanos assumirem o controle da Casa dos Representantes, a gente pode esperar que muitos desses pacotes bilionários que o presidente Joe Biden já aprovou, eles podem não passar mais, podem não ir para frente. Assim como existem negacionistas de vacina, negacionistas de eleição, isso na ala mais extrema do Partido Republicano, existem também negacionistas de clima, pessoas que não
reconhecem os efeitos da crise climática no mundo ou que não levam tão a sério essa questão. O próprio presidente Donald Trump ficou conhecido por ser alguém que não levou tão a sério essas questões do clima. Foi um presidente que saiu, por exemplo, do Acordo do Clima de Paris. Então, a gente pode ver que essa questão climática nessas eleições também é muito importante, porque com os republicanos assumindo a casa, existe essa chance desses pacotes que o presidente Joe Biden propõe, não passem mais pelo Congresso americano, não se tornem uma realidade. E, por último, só para a gente encerrar aqui, Anny, esse meu comentário, a gente também pode destacar a questão do controle de armas nos Estados Unidos. Esse é um debate que voltou à tona lá em maio, porque houve aquele massacre na escola de Uvalde, no Texas, onde 21 pessoas morreram, incluindo 19 crianças. Isso voltou à tona todo o debate, colocou o debate de novo em discussão, essa questão do controle de armas, e os republicanos são conhecidos por receberem aquele lobby da NRA, Associação Nacional dos Rifles, o maior lobby de armas dos Estados Unidos. É um grupo ali de empresários, de pessoas conservadoras, que não quer ver nos Estados Unidos a restrição ao uso de armas. Então, com isso também a gente pode esperar que os republicanos assumindo a Casa dos Representantes, como pode acontecer e como deve acontecer agora, pelo menos que a gente vê nas projeções, é que essas restrições que o presidente Joe Biden quer tanto passar no Congresso podem não passar também. Pois é, Diego, pautas internas e externas ali em relação a essas eleições que a gente já vem falando aqui ao longo da nossa programação. Pauta como ambiente, né? A gente está em período de COP27, esse assunto vem à tona ainda mais forte agora e, claro, é uma agenda que vem sendo explorada, assim, por Joe Biden e que a gente já conhece como foi no governo Trump. Agora eles tentam retomar esse protagonismo, mas também, enfim, os diversos impactos que tem no ambiente externo, como até mesmo na guerra da Ucrânia. A gente pode falar melhor sobre isso, porque os republicanos, né, não querem esses investimentos como têm sido feitos em relação à guerra na Ucrânia, agora no governo Joe Biden.